Aqui nós vamos ver agora a segunda vinda de Jesus e como começaram essas explicações por Jesus desde o início, nos mostrando sobre a destruição do templo, com respeito à vinda dele e todos os sinais que iam anteceder a vinda dele. Então, como tudo começa? Vamos ler então. A destruição do templo. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes essas coisas? Dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então isso pegou de surpresa os apóstolos, que então pensavam que Jesus já ia começar a reinar como rei em Jerusalém, e que uns iriam sentar perto dele, outros à sua direita, à sua esquerda, e já estavam, e que Jesus iria fazer o grande julgamento sobre as tribos de Israel. E agora Jesus vem com um discurso que o surpreendeu, que o templo seria destruído. Isso impactou eles muito. Então o que aconteceu? Em seguida, agora vem aqui, nós vamos ver aqui que os apóstolos vão começar a perguntar a Jesus sobre esse assunto. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Isto o quê? A destruição do templo, né? Que não ficará pedra sobre pedra. E vocês queriam saber quando? Olha só, quando? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então, antes de que o templo seja destruído, haverão sinais. Então, Jesus vai nos falar agora, respondendo essas perguntas dos apóstolos, muito importante. E aí vem prosseguindo. Aí respondeu ele, Jesus, né, vai responder agora. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, antes da destruição do templo, iriam acontecer esses eventos em que as pessoas iriam dizer que chegou a hora da destruição do templo, né? Chegou a hora em que as profecias hão de se cumprir. E quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, então antes da destruição do templo, vai se ouvir falar de guerras e revoluções. São sinais, né? E não vos assusteis, pois é necessário que primeiramente aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas também e grandes sinais no céu. Então diz que haverá uma guerra. Veja só, reino contra reino. Então nós vamos explicar isso aqui agora. E Jesus vai nos dizer exatamente quando vai vir a destruição do templo. E nós vai mostrar exatamente o tempo em que vai vir a destruição do templo. E todos os sinais que vão anteceder a essa destruição do templo. E nós temos que nos manter ao tema, né? E o tema é exatamente com respeito ao templo de Jerusalém. E nós podemos ver que Jesus, ele vai nos mostrar muitos sinais. E nós vamos ver todos esses sinais. E que período esses sinais vão acontecer. E aí vocês vão ver que ele vai dizer que esses acontecimentos acontecerão tudo numa mesma época. Todos esses. Que sinais? Vamos ver. Então, todos esses são sinais da destruição do templo. Mas vamos ver tudo o que vai incluir nesse período quando isso acontecer. Então, vamos ver. Agora, antes, porém, de todas essas coisas, quer dizer, antes de haver essa guerra nação contra nação, vai haver uma perseguição. A igreja vai ser levada ao cárcere e vai ser perseguido pela sinagoga. Então, antes, porém, todas essas coisas, lançar-vos a mão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Então, por todo o mundo haveria uma perseguição. Assentai, pois, no vosso coração, e não vos preocupares com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria,
que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, um ódio generalizado haveria antes da destruição do templo. Isso é bem interessante. Contudo, não se perderá um fio só de vossa cabeça. E na vossa perseverança ganheis as vossas almas. Agora vem o que vai acontecer. Depois da perseguição, vai acontecer algo bem interessante. Jesus continua respondendo à pergunta dos apóstolos, quando o templo vai ser destruído. Aí, agora ele vai dizer, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então aqui, devastação de Jerusalém, e agora ele acrescenta, além do templo, Jerusalém será também destruída. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, aquele que estiver perto lá de Jerusalém, deve fugir daquela região da Judéia e ir para a região montanhosa. Então, onde estiver os montes, onde estiver mais seguro, devem fugir quando Jerusalém for sitiada, porque verá a sua devastação. Se virá também a devastação do templo. Então, toda a Jerusalém vai ser destruída. E aí, os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se. Quer dizer, não é para ficar lá, porque quem ficar lá vai ser morto. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então, Flávio Josefo nos conta essa, que foi sitiada Jerusalém. E nós vamos ver exatamente na história se isso já se cumpriu ou não. Mas vamos ver mais. Ele dá o tempo agora para nós sobre quando isso vai acontecer. Vamos ver. Agora ele continua. Aqui no versículo 22, do capítulo 21, diz assim, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Vingança contra quem? Contra Jerusalém. Por isso Jesus tinha dito antes, Jerusalém que mata os profetas. Depois ele disse que Deus vai exigir conta desta geração. A geração que eles estavam naquela época. Haveria uma vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ora, então está tudo profetizado. A destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Onde nós vemos isso? Nós podemos ver isso no livro de Daniel, que haveria, então seria, nessas palavras de Jesus, seria o tempo em que Jerusalém seria destruída e também o seu templo. E que também os profetas falaram, Isaías, Ezequiel, Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque era grande aflição na terra e ira contra este povo. Vamos entender aqui, Ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. A terra significa no planeta? Não. Aqui significa a terra de Israel. Nós estamos nos referindo que haverá grande aflição, grande dores, grande agitação na terra de Israel. E ira contra esse povo. Que povo? O povo de Israel. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Portanto, Jerusalém será totalmente destruída. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, e o templo continua totalmente destruído ainda. Então, já se cumpriu. Mas vamos ver se Jesus disse que seria, em que tempo aconteceriam essas coisas. Ele disse, continuando o discurso de Jesus,
Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão, olha só, de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Esse mundo aqui é o mundo de Israel, né? Em grego significa oikomene, que significa terra habitada. Portanto, mundo aqui significa terra habitada. Então, oikomene significa terra habitada. Então, terra habitada de Israel. Continuamos. Então, não é o planeta, é a terra de Israel. Pois os poderes dos céus serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aí vem, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, então, todas as árvores, não é algumas árvores, todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo-as, sabeis vós mesmos que o verão se aproxima. Então, está fazendo uma parábola das árvores, quando começa a brotar, isso é sinal de que o verão está aí, está chegando. Assim também, quando vir acontecer todas essas coisas, que coisas? Todas essas coisas que ele profetizou, né, sobre o templo. Quando essas coisas começar a acontecer, saber que está próximo o reino de Deus. Então, o reino de Deus iria acontecer simultaneamente à queda de Jerusalém e também a destruição do templo. Logo em seguida, aparece então o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa palavra esta aqui, bem importante, em grego é aite. Isso é muito importante. Aite significa, é um pronome demonstrativo que indica o tempo presente. Portanto, não representa um tempo futuro, mas aquela geração que Jesus estava vivendo. Isso quer dizer que não passará esta... Então, haveriam pessoas vivas na geração de Jesus, naquela geração estariam vivas, e ela não iria passar até que tudo o que ele profetizou iria acontecer. Ora, então aqui Jesus está nos dando o tempo, que seria naquela geração que ele está vivendo. Ora, uma geração pode ter 30, 40, 100 anos, né? Por aí. Então, depois todos iriam morrer, mas ela não iria passar. Então, seria no período em que essa geração ainda estaria viva e presente. Então, iriam acontecer todas as coisas, não seriam algumas coisas, mas todas elas. Mas que coisas são essas? São essas que nós falamos. A vinda dele, a vinda do seu reino, como ele diz aqui, ó, está próximo ao reino, vai vir o reino dele, vai vir naquela geração. Então, na geração de Jesus, o templo teria que ser destruído. Jerusalém destruída, os exércitos, haveria uma guerra, como é que nós vimos, uma guerra. Essa guerra faria com que os exércitos cercassem Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. E já destruído várias cidades de Jerusalém, né? Da Galileia, tudo devastado a Israel. E ficou ali Jerusalém, um ponto mais importante, onde então, em 14 de Nisan, bem na Páscoa, quando centenas de milhares de pessoas estavam dentro de Jerusalém, Flávio José falou em 1.100.000 pessoas que foram mortas ali, outras foram aprisionadas, milhares e milhares foram aprisionados. Então, por quê? Porque ficaram lá numa grande tribulação. Então, tudo se cumpriu. Conforme ele diz, em verdade vos digo. Quando ele diz em verdade vos digo, ele está dizendo com toda a certeza, com toda a verdade, né? Verdadeiramente vos digo que não passará. Então, ele enfatiza por causa da importância desse texto, que não passará essa é um pronome demonstrativo que indica o tempo presente. Não é um tempo futuro. Se fosse um tempo futuro, seria aquela geração. Jesus está se referindo a uma geração distante. Ele não falou assim, ele falou essa. Portanto, obrigatoriamente tem que ser na geração presente que ele estava. E tudo iria acontecer naquela geração. Todas as profecias que ele tem feito, desde que ele se assentou no Monte das Oliveiras,
ele começou a mostrar claramente que todas essas coisas, que seria destruição do templo, e aconteceu essa destruição do templo, sim, no ano 70 aconteceu a destruição do templo. Jerusalém foi toda cercada e toda destruída. Significa também que Jerusalém foi toda cercada e destruída de tal maneira tudo que depois o general Tito, que fez essa guerra, né, a comando do seu pai, o imperador Vespasiano, no ano 70, ele destruiu toda essa região e que ela foi arada, inclusive. Não ficou pedra sobre pedra em nenhum lugar. Só foi permitido um muro para que as pessoas vissem a grandeza daqueles muros e quão era difícil de dominar esse povo de Israel. Mas o que aconteceu? Aquele muro hoje é o chamado Muro das Lamentações. Então, é um muro que as pessoas que ficavam a uma grande distância do templo, não é tão pertinho, é mais ou menos uns 136 metros de distância, esse muro ficava do templo. O templo foi totalmente destruído e foi arrasado, e ali passaram um arado, e passaram um arado por toda Jerusalém. Jerusalém desapareceu do mapa. O povo de Israel foi totalmente destruído, desapareceu. Ficaram alguns prisioneiros e que foram levados para Roma. Portanto, está bem claro aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração presente, é a mesma coisa, sem que tudo isso aconteça. Não é uma coisa só. Então, a vinda dele, que ele disse, né, da vinda dele, que ele chegaria nessa época, naquela época que ele designou, que foi aquela geração. Então, veio a segunda vinda de Jesus, veio o reino de Deus. Jesus se assentou e fez o grande julgamento, se sentou no seu trono para julgar as 12 tribos de Israel. Toda a humanidade foi colocada diante dele. E isso, lá no céu, ele julgou todos. E ele veio e ressuscitou os seus, e levou aos céus. E também ele, nessa época, então foi destruir toda Jerusalém. Também o que se cumpriu foi que houve uma grande tribulação, quando houve, como ele falou, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Significa que começaria a guerra de Jerusalém, a nação de Jerusalém, contra a nação de Roma. Reino contra reino. Significa o reino de Israel contra o reino de Roma. Então foi declarada a guerra. E aí começou a grande tribulação, começaram as fomes, as pestes, todos os problemas provenientes de guerra, né? Começaram uma grande agitação e turbulência na região de Israel, devido a essa guerra declarada, que começaram a entrar todos em grande agitação. Então, assim, se cumpriram todas as palavras que Jesus disse aqui, bem interessante, nós vemos bem essas palavras. Em verdade, vou dizer que não passará essas. Então, seria aquela geração em que Jesus estava vivendo. Então, até o ano 70 cumpriu-se tudo. E sem que tudo isso aconteça. Então, todas as coisas se cumpririam tudo numa geração. Não seria uma coisa numa geração e uma outra coisa numa outra geração. Não, tudo numa só geração. Então, tudo que ele falou, a vinda dele, a ressurreição dos mortos, todas as coisas que ele nos tem falado têm se cumprido plenamente, como da perseguição na igreja, a guerra, reino contra reino, a grande tribulação, que também é bem declarada em Mateus 24, versículo 21, e também haveria o grande julgamento, então, né, na vinda dele, e tudo isso se cumpriu plenamente no primeiro século da nossa era. E então Jesus mostrou-se o verdadeiro Filho de Deus, o profeta, o Messias prometido. Então ele chegou, aqueles que o rejeitaram, não obedeceram a sua ordem, que diz sair da Judeia, sair da cidade, porque então viria a devastação dela. Isso se cumpriu naquela época. Então hoje nós sabemos, com absoluta certeza, que todas essas coisas, todo o capítulo 24
de Mateus e até o capítulo 25, todo eles se cumpriram na primeira geração de Jesus. Portanto, essas são as palavras de Jesus, que não podem ser contraditadas nem contestadas. São palavras de Jesus. Pode ver, está tudo aqui, está tudo em conformidade com a história. Como ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Gostaria ainda de falar alguma coisa sobre esse pronome demonstrativo, esta, né? Referindo-se a esta geração, como Jesus. Então, é como se, vamos fazer uma pequena comparação de uma pessoa que vai dizer assim que esta semana vai se realizar a palestra. Então, que vai ser exatamente na quinta-feira. Então, a palavra esta é um pronome demonstrativo que define exatamente a semana que se está se referindo, isto é, a semana presente. De modo nenhum significa uma semana no futuro, mas significa a semana que está presente. E isso é bem claro. Porém, se alguém dissesse a palestra será naquela semana, numa quinta-feira, nesse caso o pronome demonstrativo está se indicando uma semana mais distante. Semelhantemente, Jesus não falou que seria naquela geração, mas identificou a geração como esta. Esse é um pronome demonstrativo que identifica claramente o tempo presente. Então, é esta geração, isso, portanto, é irrefutável. Não podemos alterar a palavra de Deus. A palavra, nós temos que ficar na palavra dele e não inventar palavras que Jesus não falou. E devemos permanecer nessa palavra e não mudá-la. Como diz ali João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, se a pessoa não permanece na palavra de Deus, não é nem discípulo de Jesus. E, de modo algum, essa pessoa que não permanece, que distorce a palavra, que contradiz as palavras de Jesus, ele vai acontecer o seguinte, ele não vai conhecer a verdade, ele vai entrar na mentira e vai enganar outras pessoas com mentiras. Então, nós devemos permanecer na palavra de Jesus para então conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Isso que é importante. Nós não vamos mais ser refém da mentira, da enganação, que há séculos está inundando aqui a todas as nações, com mentiras de que Jesus não veio no ano 70. Ele veio, sim, segundo as palavras dele, e nós sabemos que Jerusalém foi destruído no ano 70 e todas as profecias que Jesus falou se cumpriram. Então, nós sabemos que Jesus já veio no ano 70 e que ele arrebatou a igreja naquela época. E nessa terra aqui ficou a igreja não aprovada por Jesus, que são as 5 virgens nécias. Elas ficaram aqui na terra. As 5 virgens sábias foram arrebatadas para Jesus no seu reino e estão lá até o dia de hoje e para toda a eternidade. Mas as que ficaram aqui na terra foram rejeitadas. É a igreja rejeitada. Essa igreja guardou muitas das palavras e os rolos daquela época. E nas gerações posteriores, muitos creram nas palavras de Jesus, se converteram porque a Nova Jerusalém permanece com as portas abertas. Todo aquele que aceitar Jesus, ele vai poder entrar nessa Nova Jerusalém, ser salvo. Mas as pessoas estão negando a vinda dele. Assim como os judeus negaram a primeira vinda de Jesus, muitos evangélicos estão rejeitando a segunda vinda dele, porque ambos se realizaram. Então, os judeus infiéis rejeitaram a primeira vinda, os fiéis não. E assim, os evangélicos infiéis rejeitam a segunda vinda. E os fiéis aceitam e sabem que Jesus veio no ano 70, conforme as suas palavras, que foi naquela geração que Jesus estava. Portanto, tudo se cumpriu conforme as suas palavras. Jesus falou que o templo seria destruído, e foi destruído no ano 70. Cumpriu-se a profecia. Os exércitos romanos cercaram Jerusalém, destruíram Jerusalém, conforme Jesus falou que seria destruída a cidade de Jerusalém. Foi destruída, profecia cumprida. Rumores de guerras, antes de começar a grande guerra com Jerusalém, o Israel, contra Roma, houveram esses grandes rumores. Depois surgiu a guerra.
Roma contra Israel. Cumpriu-se também essa profecia. Também haveria grandes epidemias, fome, grandes sinais no céu. Isso tudo se cumpriu. A guerra produziu grandes epidemias, grande fome. E houve também a perseguição aos cristãos. Também se cumpriu isto. A igreja foi perseguida. Outra, mais profecia se cumprida. Destruição da cidade de Jerusalém. E a grande tribulação que se surgiu ali, conforme anunciado por Jesus, também se cumpriu. Então, a segunda vinda de Jesus nas nuvens, com os seus anjos, também ocorreu no ano 70. O grande juízo foi feito, a vinda do reino de Deus se realizou. A ressurreição dos mortos ocorreu no ano 70, o grande julgamento. Portanto, tudo foi cumprido conforme as palavras de Jesus. Jesus é o profeta de Deus. Jesus é o Messias prometido, Mashiach, Yeshua HaMashiach, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o que cumpriu todas as profecias dos profetas e foi rejeitado pelos ímpios. E esses, portanto, não tiveram o privilégio de entrar na Nova Jerusalém. Mas a Nova Jerusalém continua com as portas abertas, porque ela está aí, que, segundo o livro do Apocalipse, ela ficará sempre com as portas abertas para receber o justo. Todo aquele que se arrepender, aceitar Jesus e tiver nascer de novo, né, ser uma nova criatura, ele vai poder entrar nessa Nova Jerusalém e viver lá eternamente, receber também a ressurreição dos justos. Para maiores detalhes sobre as profecias da Bíblia, você pode acessar esse canal aqui, ó, youtube.com/estudos bíblicos 237, para você ter maiores informações sobre a verdade que liberta. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.